Quero convidar você nesta oportunidade para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 119. Quem tem Bíblia, abra, se possível se coloque em pé e vamos fazer uso da palavra de Deus neste salmo maravilhoso, o Salmo de número 119. O versículo de número 9, 10 e 11. Quero convidar você para acompanhar conosco esta palavra, onde está escrito no versículo 9: Com que purificará o jovem o seu coração? Aliás, com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Versículo 10: Com todo o meu coração te busquei, melhor dizendo, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Versículo 11: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esta é a versão Almeida Corrigida Fiel. Na Nova Versão Internacional, o versículo 9 é assim: Como pode o jovem manter puro a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Pode tomar o seu assento com a sua Bíblia aberta, se puder. Nós queremos trazer uma mensagem de Deus ao teu coração nesta oportunidade, com o tema o jovem e o compromisso com Deus. Já deu para perceber nas mensagens que ouvimos aqui nesta noite sobre o compromisso do jovem, o compromisso do crente com o seu Deus. O servo que tem compromisso com o seu Senhor, ele é um jovem, é um servo diferenciado dos demais servos. O jovem, o servo, o funcionário, o trabalhador que ele tem compromisso com o seu Senhor, com o seu patrão, com a empresa em que trabalha, ele é uma pessoa diferenciada nesta empresa, na vista desse patrão, deste Senhor. Como a Bíblia relata, o patrão é chamado de Senhor nas Sagradas Escrituras. E como a gente pode ser um servo comprometido? Como a gente pode ser um exemplo de fidelidade, de comprometimento, de compromisso numa geração em que os valores estão invertidos? A verdade se transformou em mentira e a mentira em verdade na ideologia de um grande número de pessoas aí fora, amados. Os valores estão completamente invertidos e torna-se cada vez mais difícil este testemunho de fidelidade, de comprometimento das pessoas com o seu chamado, com a sua função. E olha que eu ainda não estou falando no sentido espiritual, eu estou falando ainda no sentido social, no sentido profissional. Mas no reino de Deus, isto é ainda mais necessário, é ainda mais importante. A fidelidade, o comprometimento. Lá no mundo, lá fora, se observa um servo comprometido com a sua função. Quando este servo ele é atencioso com as funções que lhe é determinada. Quando este servo ele chega cedo, pontualmente no seu trabalho. Quando este servo, ao chegar no seu trabalho, ele tem atitude própria de pegar a vassoura ou de pegar a sua ferramenta de trabalho e otimizar o seu ambiente de trabalho. Este servo, ele é considerado comprometido com as funções da sua empresa ou do seu patrão, quando ele cumpre o seu horário de trabalho fielmente e não fica olhando no relógio para dar a hora de ele ir embora e deixar aquela função. E o servo relaxado, como é que se identifica? Exatamente ao contrário de todas essas características que você ouviu.
O servo relaxado, ele é atrasado, ele é preguiçoso, ele não tem atitude própria, ele até faz, mas quando é mandado. O servo relaxado, ele chega no trabalho e fica sentado esperando o patrão mandar ele fazer alguma coisa. No reino de Deus é muito semelhante, queridos. No reino de Deus, nós não estamos aqui para falar de uma palestra motivacional, profissional, nós estamos aqui para falar do comprometimento do jovem cristão com o seu Deus, com o reino de Deus, com a palavra de Deus. Aleluia! O salmista, aqui no Salmo 119, ele nos orienta que nós devemos ter compromisso com Deus através da observância das Sagradas Escrituras. E eu acrescento, ter compromisso com Deus é sinônimo de sucesso em todas as áreas da sua vida, porque a bênção, a graça e a proteção de Deus repousa sobre aqueles que o amam e são fiéis à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nós como servos de Deus precisamos atentar para o comprometimento para com o Senhor nosso Deus, para com o chamado com que o Senhor nos chamou. Eu poderia aqui citar diversos exemplos de pessoas que foram fiéis a Deus, de pessoas bem jovens nas Escrituras, que foram fiéis ao Senhor. Foram citados aqui alguns: Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Misael e Ananias, também Daniel. Mas nós conhecemos também a história de José, o menino José que foi para o Egito ainda praticamente adolescente. No entanto, é um exemplo de fidelidade e compromisso com o seu Deus. Nos deparamos com o menino Samuel, um outro exemplo. Nos deparamos com um jovenzinho chamado Davi, um exemplo extraordinário. Já ouvimos aqui nesta noite o exemplo de Jeremias, um exemplo extraordinário de fidelidade a Deus. Mas eu não quero nesta noite falar destas pessoas, eu quero falar de você, eu quero falar da minha geração, eu quero falar da nossa geração, aleluia. E baseado nisso, eu quero lhes apresentar pelo menos 5 características do jovem comprometido com o seu Deus, do jovem que é fiel ao chamado do seu Deus na sua vida. E qual é a primeira característica, pastor? A primeira característica é que o jovem comprometido com Deus, ele louva-o com toda a sinceridade do seu coração, amados. Como nós já ouvimos aqui nesta noite, não dá para conceber a ideia de que Deus receba o nosso louvor, estando nós de qualquer maneira. Nós estamos vivendo hoje assim uma modernidade, nós estamos vivendo assim hoje um afrouxamento das doutrinas bíblicas, de maneira que se pode tudo, que se faz tudo, e se vive de qualquer maneira. Vem para a casa de Deus, ingressa ali no grupo que vai cantar e canta normalmente. Mas nós precisamos estar preocupados não só em apresentar um louvor, uma oferta a Deus, nós precisamos estar preocupados em como nós estamos para oferecer esta oferta a Deus. Certa vez Jesus, ensinando os seus ouvintes, ele disse: olha, se você for depositar, levar uma oferta ao Senhor e lembrar que tem alguém que tem alguma coisa contra você, deposite ali a sua oferta ao pé do altar, volte, peça perdão, reconcilie-se com o teu irmão e depois volte e ofereça a tua oferta. Jesus está nos dando uma grande lição de como nós devemos estar ao oferecer a nossa oferta ao Senhor. E o nosso louvor a Deus é a maior oferta que a igreja pode oferecer ao seu Deus, e esta oferta, ela precisa ser de um coração sincero, aleluia. Lá no Evangelho de João, no capítulo 4 e versículo 23, Jesus afirma que Deus, ele está em busca dos verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. E eu pergunto: tem verdadeiro adorador neste templo? Tem verdadeiros adoradores aqui? Aleluia!
Glória ao nome do Senhor. Esta é a primeira característica do jovem. E quando eu digo jovem, porque estamos num culto de juventude, mas é para toda a igreja, aleluia, para todos os servos de Deus. A primeira característica do servo fiel é aquele que serve ao Senhor com um louvor sincero, com inteireza de coração. E a segunda característica é que esse jovem, ele é obediente às ordenanças de Cristo, sem nunca abandonar estas ordenanças. A obediência à palavra de Deus, ela mostra o nível do nosso amor e a nossa dedicação a Ele, queridos, pois a sua palavra, ela é para nós conselhos eternos, e sendo conselhos eternos, nós não podemos ser fiéis em apenas um dado momento da nossa caminhada cristã. Nós precisamos ser fiéis até o fim, como nos diz o Senhor lá nas cartas de Apocalipse: aquele que for fiel até o fim, que permanecer até o fim, aleluia, sempre tem uma promessa de uma herança, de uma dádiva maravilhosa e eterna para aqueles que forem fiéis até o fim. Um servo fiel, um jovem comprometido com seu Deus, ele é obediente às ordenanças de Cristo, e também ele está comprometido a nunca abandonar estas ordenanças, porque a palavra de Deus, os conselhos de Deus para nós, eles são bons, eles são perfeitos e também são agradáveis, como está registrado lá em Romanos 12, versículo 2. A vontade de Deus para nós é perfeita, ela é justa, ela é boa, ela é agradável. E se ela é agradável, não pesa para mim ser obediente a esta vontade, não pesa para mim observar o meu caminho conforme a palavra do Senhor nosso Deus. Mas vamos à terceira característica do jovem que tem compromisso com o seu Deus: ele tem uma conduta irrepreensível. Nós vimos 4 exemplos de jovens de conduta irrepreensível aqui na mensagem anterior: Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Esses jovens, não faltam exemplos para seguirmos observando a conduta desses jovens. O que é ter uma conduta irrepreensível? O nome já diz, não carece de muita explicação. É ter um comportamento que não é passível de repreensão, é ter um comportamento coerente com a sua identidade, com o seu chamado, com a sua transformação de vida. Aleluia! A forma como nós vivemos no nosso dia a dia, amados, é que demonstra quem nós somos de verdade. Na sociedade em que vivemos, temos 2 formas de sermos conhecidos ou de conhecer alguém. Quais são as 2 formas? Primeiro, nós temos a oportunidade de ser conhecido como uma pessoa trapaceira, como uma pessoa enrolada, como uma pessoa de mau caráter, de mau testemunho, que não cumpre com seus compromissos, que não se desculpa quando erra, que não reconhece quando falha. E qual é a outra oportunidade, outra maneira de sermos conhecidos? De sermos conhecidos como pessoas exemplares, dignas de ser seguida pelas pessoas que nos cercam, pelas pessoas que nos observam. E eu pergunto: como você é conhecido na sua sociedade? Como você é conhecido no seu quarteirão? Ah, pastor, eu sou crente, eu sou conhecido como crente. Não é esta pergunta que eu estou fazendo para você. Eu estou perguntando como a sua conduta como servo de Deus, ela é vista pelos seus vizinhos. Como a sua conduta, o seu proceder, ela é vista pelos seus colegas de trabalhos. Como a sua conduta, ela é vista pelos seus concorrentes. De repente você tem um negócio, e como é a sua conduta, a sua ética diante de todo esse cenário? O crente, o servo de Deus fiel, que tem compromisso com o Senhor, ele é conhecido pela irrepreensibilidade da sua conduta, do seu caráter. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
É facilmente percebido que no mundo corrompido em que vivemos está cada vez mais escassos bons exemplos. Mas o jovem cristão, o servo de Deus, ele tem uma receita pronta, elaborada há mais de 2.000 anos, há quase 3.000 anos atrás, que está escrito aqui no Salmo 119, aleluia, e no versículo 9: como manter o seu caminho puro, jovem, observando-o conforme a palavra de Deus. Esta é a receita pronta, infalível para o crente manter o seu caminho puro, manter a sua conduta irrepreensível. Louvado seja o nome do Senhor. Se vivermos conforme a palavra de Deus, amados, o nosso caminho sempre será saudável e seguro. Se nós não buscarmos atalhos na nossa vida espiritual e em todas as áreas das nossas vidas, porque o atalho nada mais é do que uma cilada para nos pegar lá na próxima curva. Não busque atalho, busque sempre o caminho verdadeiro, busque sempre o caminho do conselho de Cristo, o caminho que a palavra de Deus nos orienta. Se nós andarmos segundo os conselhos do Senhor, o nosso caminho será seguro e também será saudável. Aleluia! A quarta característica do jovem que é fiel ao Senhor: ele busca a Deus de todo o seu coração. A busca pela presença do Senhor em nossa vida precisa ser uma tarefa constante, cotidiana, pois tudo que temos, tudo que somos, tudo que nós planejamos vem dele. Tudo que nós já conseguimos e o que nós almejamos alcançar vem dele, aleluia, porque Romanos capítulo 11, versículo 36 diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, aleluia. Devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, amados, e isso remonta ainda à característica de número 3, da conduta irrepreensível. Nós precisamos buscar ao Senhor de todo o coração. Nós não estamos aqui neste templo simplesmente porque viemos aqui ver o pastor pregando. Nós não estamos aqui simplesmente porque marcamos um encontro para ver o nosso amigo ou a nossa amiga. Nós estamos aqui porque temos sede de Deus, temos fome da presença do Senhor. Então devemos buscá-lo de todo o nosso coração. Aleluia. Aleluia. Não podemos estar simplesmente passando um tempo na casa de Deus, frequentando a igreja como um grupo social qualquer. Nós estamos aqui porque sentimos a necessidade de Deus e temos convicção que aqui é o local de encontrarmos o Senhor, aleluia, de ouvirmos as suas palavras e receber os seus eternos conselhos para a nossa vida. A quinta e última característica do jovem que tem compromisso com Deus. Você se lembra da primeira ainda? Nós vamos já recapitulá-las. A quinta característica é que ele guarda a palavra de Deus no seu coração. Nós observamos que a quarta característica é buscar a Deus de todo o coração. A quinta parece ser uma redundância, mas não é, queridos. Devemos ter como prática diária a leitura da palavra de Deus para aplicar na nossa vida aquilo que nós aprendemos do Senhor. Devemos guardar no coração a palavra de Deus. E como é que a gente guarda uma coisa que a gente não conhece? Como é que a gente guarda algo que a gente não lê? No mundo se busca muitas coisas na atualidade. Nós buscamos conselhos, nós buscamos entretenimento, nós buscamos orientação, nós buscamos conhecimento em muitas fontes, mas às vezes não tiramos tempo para meditar diariamente na palavra de Deus. Acordamos de madrugada e vamos dormir à meia-noite, ocupado com muitas coisas, e às vezes negligenciamos o mais importante, que é a palavra de Deus. Ah, pastor, mas aí está dizendo que é para guardar, não está dizendo que é para ler. Mas se você ler, você não vai ter o que guardar, mas
Você só guarda aquilo do que o teu coração está cheio. Como é que o teu coração vai estar cheio se você não alimenta com a leitura diária? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ao guardar a palavra de Deus em nosso coração, igreja, nós estaremos permitindo que Deus fale conosco diariamente. Nós estamos permitindo, aleluia, que o agir de Deus trabalhe em nossa vida nas mínimas circunstâncias do nosso dia a dia. Porque às vezes nós esperamos o agir de Deus na hora da morte, nós esperamos o agir de Deus na hora de um grande livramento, de alguma coisa extraordinária, mas nós precisamos experimentar o agir de Deus, Júnior, nas mínimas coisas, no nosso dia a dia, aleluia. Nós precisamos estar íntimos desse agir de Deus no dia a dia, para que quando no dia da angústia nós precisar buscar de fato a presença de Deus, nós já saibamos o caminho, aleluia. Amados, eu quero dizer uma coisa: não é que você deixa de ser pecador quando você passa a ler a Bíblia, mas quando você ler a Bíblia, eu te digo com certeza, se você ler e aplicar no teu coração, você vai evitar o máximo pecar. Aleluia, porque se você observar o teu caminho conforme a palavra do Senhor, você vai estar afastando o quanto possível a opção ou o risco de pecar. Então, queridos, desenvolva a leitura bíblica na sua vida diária. E eu quero fazer um apelo aqui aos jovens: procure ler a Bíblia diariamente. Eu quero fazer um apelo aqui aos pais: leve os vossos filhos a ler a palavra de Deus diariamente, queridos, enquanto eles são crianças, adolescentes, tenros em idade, porque dias virão que eles vão precisar desta palavra, de aplicar esta palavra em momentos importantes da sua vida, e isso vai depender do que foi semeado no coração dessas crianças, no coração desses jovens. Medite na palavra de Deus para que você possa guardar, aleluia. A importância de ter compromisso com Deus é aumentar o nosso amor por Ele a todo instante. Quando nós temos compromisso com Deus, nós estamos ligados com o Senhor, o nosso amor aumenta, a nossa dependência, ela é constante. Quando nós não temos compromisso com Deus, a gente até se esquece de que tem Deus, a gente até se esquece de que somos crentes, nos momentos cruciais da nossa vida. Portanto, é importante você manter uma leitura diária, uma comunhão diária com Deus, para que esta comunhão diária, esta leitura diária possa ser aplicada na tua vida, possa endireitar o teu caminho, para que o teu caminho possa ser observado mediante a palavra do Senhor, como diz o salmista. Independente de qualquer idade que você tenha, que eu tenha, o nosso principal alvo deve ser a prioridade com Deus, sempre o colocando em primeiro lugar. Tem um conselho bíblico do próprio Senhor Jesus que nos orienta: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ficarão esquecidas. É assim? O que Jesus promete se nós buscarmos em primeiro lugar a Deus e a sua justiça? As demais coisas, elas serão acrescentadas. O que é ser acrescentado? É colocado por cima, é colocado sobre, é aumentado, aleluia. Deus garante na sua palavra, se nós tivermos compromisso com Ele e com a sua palavra, todas as demais coisas, inclusive as bênçãos de Deus, elas nos seguirão. Tem muito crente correndo atrás de bênção, mas a Bíblia não nos ensina a correr atrás de bênçãos. A Bíblia nos ensina a ser fiel. A Bíblia nos ensina a entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, aleluia. E a Bíblia nos orienta que as bênçãos de Deus nos acompanharão, nos seguirão, se nós formos fiéis a Deus e a sua palavra. Ah, pastor, mas eu tenho que trabalhar,
Ah, pastor, mas eu estudo. Ah, pastor, além de trabalhar e de estudar, eu tenho uma família. Ah, pastor, além dessas coisas, eu tenho que cuidar dos meus pais, dos meus familiares. Isso tudo é maravilhoso, amados. Trabalhar é uma virtude, estudar é uma necessidade, entretenimento é uma vaidade, mas existe uma coisa muito mais importante do que tudo isso: o compromisso com Deus e com a sua palavra. Aleluia! É uma ordenança de Cristo para as nossas vidas. Portanto, como crentes, como servos de Deus, nós precisamos, apesar de esta sociedade estar com seus valores totalmente invertidos, ser fiéis ao Senhor e ter compromisso com a sua palavra, louvando a Deus com a sinceridade do nosso coração, obedecendo a palavra de Deus, tendo uma conduta irrepreensível, buscando a Deus de todo o nosso coração e em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e guardando em nosso coração a sua palavra. Aleluia! Que Deus te abençoe e te ajude a guardar no seu coração a palavra dele, a palavra de Deus. Como, pois, endireitará o jovem o seu caminho, observando a palavra de Deus? É claro que eu estou parafraseando. Eu quero desejar a você, jovem, que seja encaminhado pela palavra de Deus, porque você vai se deparar com situações na sua vida em que a sua fé será confrontada, em que as pessoas zombarão da tua fé e do teu Deus, e você precisa ter compromisso com o teu Deus para enfrentar de cabeça erguida e saber defender a razão da sua fé. Quantos jovens se perderam a caminho da faculdade? Estudar é bom, é maravilhoso, é dignificante, abre oportunidades para a vida, mas infelizmente nós temos perdido muitos jovens espiritualmente a caminho da faculdade. Por quê? Porque não tem base bíblica, não tem conhecimento bíblico, e na primeira investida do professor ateu, ele se envergonha, ele se esconde e não tem coragem de defender a razão da sua fé. Nós precisamos estar preparados para entrar na faculdade, brilhar como luz, como a luz do meio-dia ali, e fazer a glória de Deus resplandecer naquele ambiente. Nós temos que estar preparados para entrar na faculdade e alcançarmos as cadeiras dos melhores professores, dos melhores reitores de todas as faculdades desta nação, em o nome de Jesus. Sejamos como Daniel, igreja, sejamos como Daniel, jovens, como Misael, como Ananias e como Azarias, que todas as circunstâncias eram contrárias para eles defender a razão da sua fé, mas eles foram até as últimas circunstâncias. E como eu digo, quando eu digo as últimas circunstâncias, são as últimas circunstâncias mesmo. E tem jovem negando a Jesus com vergonha, para não perder a namorada, para não perder a oportunidade de emprego, para não perder a amizade profana. Não negue a Jesus por nada, seja fiel. Daniel teve que enfrentar os leões na cova por causa da sua fé, mas ele foi. Misael, Ananias e Azarias teve que enfrentar a mais ardente fornalha de fogo já existente na história da humanidade antiga, mas eles foram, e Deus foi com eles, porque quando o jovem tem comprometimento com Deus, Deus tem comprometimento com este jovem. Aleluia! Da mesma forma que Deus levantou José no Egito e de um prisioneiro transformou em um governador, e o governador mais digamos, conhecido no mundo antigo, Ele pode levantar você também, que está aí no anonimato, mas tenha compromisso com Ele, seja fiel à sua palavra, não negue a tua fé por nada, porque os olhos do Senhor estão em busca dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar de pé nesta hora.